Certo. Para esta aula 3, conforme vimos, vamos ver como preparar como introduzir o nosso orçamento de centro de custo dentro do sistema. Vamos supor que eu tenha aqui um certo budget, um certo valor, que este valor deve ser repartido pelas divisões, pelos departamentos que nós criamos a princípio. Pode ser departamento, pode ser divisão, pode ser assim como atividades. No caso das ONGs, tem atividades. No caso de algumas empresas com diversas sucursais, podemos chamar de divisões, podemos chamar de filiais, assim como podemos, só se tratando de uma e única empresa, podemos chamar de departamentos dessa empresa. Quer dizer que essa empresa pode ter um orçamento tanto para as suas divisões, se for com filiais, pode ter um orçamento para as suas filiais, se for uma organização não governamental, tem aquilo que chama-se atividade de projeto, então pode ter orçamento para atividades do projeto. A princípio, vamos ver como introduzir este orçamento para essas atividades de projeto. Primeiro, todas as questões relacionadas ao orçamento nós tratamos aqui no controle financeiro. Conforme vimos, quando criamos o plano de centro de custo, que tem uma ligação direta com o centro, com o orçamento, tratamos tudo aqui no controle financeiro. Entramos no controle financeiro, temos aqui a opção orçamentos. Conseguimos ver que temos orçamentos, temos o orçamento geral e temos o orçamento de centro de custo. Nós vamos trabalhar com o orçamento de centro de custo. Eu cliquei no orçamento de centro de custo, vou aqui abrir a janela. Primeiro, para preparar o orçamento de centro de custo, tem que indicar a que centro eu pretendo preparar este orçamento e de seguida tenho que indicar a conta da contabilidade que diz respeito a esta atividade. Vamos supor que eu tenha como atividade viagem. Na contabilidade geral, essas viagens é tratado como deslocações. Então quer dizer que temos o caso também do consumo de escritório. Pode ter certo consumo para manter o escritório, para o escritório poder funcionar, onde nesse consumo pode ser de eletricidade. Quer dizer que na contabilidade vamos dizer que isso pertence à eletricidade. Caso for água, vamos assumir que pertence à água. Mas a nível do orçamento, estamos a fazer uma ligação entre o centro e a contabilidade geral. Então, como é que isso funcionaria? Primeiro, eu venho para aqui no centro e clico F4 e digo qual é o centro ou qual é a atividade que eu quero fazer o orçamento, que eu quero introduzir o orçamento no sistema. Por exemplo, para o departamento de contabilidade, seleciono e vou atualizar. Selecionamos e depois clicamos em atualizar. No departamento de contabilidade, quais são os custos que teremos? Então, aqui, por exemplo, está-se a tratar de custos relativos aos salários. Eu venho para aqui onde está escrito a conta e clico F4. Chamo a conta que diz respeito aos salários. Vou baixar até a 622, remunerações dos trabalhadores. É de natureza devedora. Sabemos que as contas da classe 6 são de natureza devedora. Para não termos muito trabalho, eu posso aqui dizer que, aqui na parte de baixo, posso dizer que tem um orçamento de 2.500.000 e vou executar. E o sistema já preparou todos os valores e eu só clico em gravar. E já está feito o orçamento para a contabilidade. Depois, vou clicar aqui no F4, no centro, e vou chamar gestão de risco. O mesmo processo, atualizar, e venho na conta e digo o que está orçado na gestão de risco pode não ser salário, pode ser um outro tipo de orçamento, mas nesse caso vamos assumir como salários. Vamos assumir que o valor orçado na linha orçamental de gestão de risco são as remunerações dos trabalhadores também. Natureza devedora, e digo aqui tem um orçamento de 5 milhões. Executar e gravar. E assim sucessivamente faremos com os outros centros. Temos centro de recursos humanos, podemos dizer que não tem a ver com salários, mas pode
ter a ver com, por exemplo, vamos assumir aqui, podemos deixar assim. Acho que para aqueles dois centros já está bom. Então, sempre que vamos fazer o orçamento, chamamos o centro, a conta, podemos registrar o valor aqui ou registramos mensalmente. Se forem as contas da classe 6, a natureza vai ser devedora. Se forem as contas da classe 7, a natureza vai ser credora. E de seguida, gravamos um a um e fechamos. Cancelar neste caso, que é para fechar. Muito bem. Fiz o orçamento. Já agora, onde é que eu posso ver este orçamento? Para podermos ver este orçamento, vamos aqui na opção de análises, análise de centros, porque nós aqui estamos a tratar de centro, então faremos uma análise de centro. Depois, vou só aumentar o tamanho, vou para o balancete de centro, onde eu vou pedir, aqui estávamos a fazer o orçamento em 2024, então vou mudar aqui, onde eu vou pedir o tipo orçamentos e atualizo. Então quer dizer que para os departamentos, para o caso das finanças, nesse caso, tenho um orçamento de 7 milhões e 500. Posso pedir aqui o tipo de análise, análise de desvio, atualizar. Quer dizer que neste tipo de análise ele vai me dizer o que é que eu orcei. Neste caso, eu orcei 7 milhões e 500 aqui. Para este DGBS, DGBUM, DGBI, somente tenho os valores reais e não tenho os orçamentos. E aqui tenho os desvios periódicos, que é desvio em valor e desvio em percentagem. Podemos imprimir este mapa, entregar a nível da direção. Então, aqui estamos a ver como introduzir os orçamentos e como visualizar esses orçamentos. Na próxima aula, vamos aprender a fazer os lançamentos da contabilidade geral, como fazer introdução de lançamentos. Vamos ver como introduzir os lançamentos e que esses lançamentos automaticamente vão ser imputados aos devidos centros.